Quero saudar a cada um dos nossos amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus e mais uma vez aqui estamos para estudarmos a Palavra de Deus. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos porque Tu tens estado conosco a cada dia, a cada momento, tem ouvido as nossas orações. Tu, ó Deus, nos concedes mais um dia de vida e também nos concedes a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Receba a nossa gratidão por todas as bênçãos que nos tens dado. Neste momento em que a Tua Palavra será aberta, que Teu Espírito Santo se faça presente entre nós, nos dando entendimento da Tua Palavra. Abençoa os nossos amigos e irmãos, onde quer que se encontrem, que cada um seja fortalecido na fé e recebam as bênçãos de acordo com a Tua vontade, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Nós ontem começamos a falar a respeito do Armagedon. Esta palavra aparece uma única vez na Bíblia e é aqui no livro de Apocalipse. E esta palavra Armagedon, no hebraico, ela significa Ar, quer dizer monte, e Magedon quer dizer Megido, monte de Megido. E Megido significa matança. Então, o significado desta palavra é o monte da matança. Não existe um monte literal chamado Monte Megido. Existe um vale, mas nas imediações deste vale de Megido não existe nenhum monte, a não ser a uma certa distância, o Monte Carmelo. O Monte Carmelo, como a maioria de nós sabemos, foi onde Elias confrontou os profetas de Baal. Nós encontramos em 1 Reis capítulo 18, nos versos 1 até o verso 18. Elias, 1 Reis 18, versos 1 até o verso 18, nós encontramos aqui a história de Elias se apresentando ao rei Acabe. O rei Acabe, nós sabemos, ele se casou com Jezabel, que era uma rainha pagã, e Jezabel, ela levou para Israel os seus profetas, os profetas de Baal. E Jezabel, ela é que comandava o reino, porque Acabe era um rei que não tinha autoridade, não tinha poder. E então Jezabel exercia toda a sua força, todo o seu poder para introduzir ali culto aos deuses de Baal lá em Israel. Elias havia profetizado que não iria chover e realmente, como Elias profetizou, não choveu. Houve uma grande seca durante os anos que Elias havia profetizado e então, passado esse período da seca, Elias foi se encontrar com Acabe. E quando Elias ele está indo em direção a Acabe, o rei de Israel, ele se encontra com Obadias. Obadias era um homem que temia muito ao Senhor. Por quê? Porque quando a rainha Jezabel mandou matar os profetas de Deus, o Obadias, ele conseguiu esconder e salvar a vida de 100 profetas de Deus, profetas do Senhor. Ele colocou 50 profetas numa caverna, 50 profetas em outra caverna, e ali ele sustentou esses 100 profetas com pão e água, para que eles não fossem mortos pela rainha Jezabel. E quando Elias então se encontra com Obadias, ele diz assim: avise ao rei Acabe que eu quero falar com ele. E então Obadias, ele relutou, não queria aceitar
esta incumbência de falar com Acabe, porque ele pensou que Elias iria desaparecer novamente e então Obadias seria morto. Mas ele disse: não, eu estou indo ao encontro do rei Acabe. Então Obadias procurou o rei Acabe, falou com ele, e Elias e o rei Acabe se encontraram. Então, quando eles se encontraram, o rei Acabe perguntou: és tu o perturbador de Israel? 1 Reis 18, verso 17. E Elias então respondeu: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Aqui então nós encontramos o profeta Elias falando abertamente a Acabe que o povo abandonou a lei de Deus e está adorando e seguindo deuses falsos, aos Baalins, que são os deuses de Baal. Nós aqui então encontramos no monte, aqui na região do Monte Carmelo, a batalha que se travou entre os profetas de Baal e Elias, o profeta de Deus. Elias ele chama então a Acabe para que reúna os profetas de Baal para que eles tentem provar quem é Deus, se é Baal ou Elias provar que Deus é o Deus verdadeiro. Então aqui nós encontramos claramente demonstrado que Satanás ele sempre procura afrontar o povo de Deus, ele sempre quer destruir o povo de Deus e ele quer demonstrar forças, ele quer demonstrar que ele tem o poder. Na batalha que se travou lá no Monte Carmelo, é uma representação do que irá ser travado nos últimos dias da história deste mundo, quando mais uma vez Satanás tentará provar que os cultos falsos que estão sendo prestados a Deus, na realidade não são falsos, que Deus está sendo adorado apesar das pessoas estarem adorando a Deus de uma forma errada. Então aqui em muitos aspectos deste episódio de Elias com Acabe, o que vemos é um claro retrato do grande conflito. Elias, então, ele declarou que o povo havia abandonado os mandamentos de Deus e adorando falsos deuses devido à atitude do rei Acabe, de não ter comando, de não ter força, mas de Jezabel, a rainha Jezabel, uma rainha pagã casada com Acabe, e estar ali comandando o reino de Israel com os falsos profetas de Baal. Amanhã nós vamos estar de volta e nós vamos então estar comentando ainda mais um pouco a respeito deste Monte Carmelo e o Armagedon. Mas não se esqueçam, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.